Olá, bem-vindos a mais um vídeo de HGP. Bem, hoje vamos aqui abordar a influência da expansão marítima nas ciências e na literatura. Como temos vindo a ver, esta situação dos descobrimentos portugueses permitiu o conhecimento entre povos de culturas diferentes, não é? Que os portugueses ficámos a conhecer outros povos do mundo, não é? Com outras culturas, outros hábitos, outros costumes diferentes dos nossos, e também não só, a nível também da influência de produtos, da troca de produtos, não é? Que nós passámos a conhecer e que também mostramos ao mundo os nossos produtos. Para além disso, e também de todas as heranças que nós temos também na língua, não é? Falámos na língua, na expansão da língua portuguesa, na nossa gastronomia, que também teve muitas influências desses produtos. Também nesta altura dos descobrimentos, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que esta expansão marítima, estes novos descobrimentos, leva a que as ciências também se desenvolvam. As ciências que já existiam, mas que com estes conhecimentos de outras mentalidades, de outras formas de pensar, de outros povos e de outras partes do mundo, levam a que várias ciências como a geografia, a astronomia, a cartografia, que era construir as cartas náuticas de navegação, no fundo que era a sua orientação, podemos até dizer que seria o GPS que eles tinham na altura para se orientarem no mar, a matemática, a zoologia, cá está, aparecem animais, novas espécies de animais que eram desconhecidos, da botânica, também das plantas, entre outras, ou seja, há assim uma evolução muito grande, um desenvolvimento a nível das ciências, a nível nesta situação e a nível, neste caso, português. Temos aí, como nos refere aqui no teu manual, temos aí a primeira figura desta altura, que é o Pedro Nunes. Ou era um matemático, não é? Foi um dos maiores cientistas da sua época e entre várias coisas que ele se dedicou a resolver problemas matemáticos, também da cartografia, que falei há pouco, ele também inventou alguns instrumentos de medida a nível de navegação, que é o caso do nónio, que tem este nome assim um bocado característico, nónio, que é esse instrumento, podes verificar que está aí essa fotografia desse instrumento, não é? O nónio, que era um instrumento de medição inventado pelo Pedro Nunes, que permitia o quê? Como segundo o teu manual, permitia medições, não é? Como fala aí, de rigor e planear a navegação com poucos metros ou até quilómetros de margem de erro. Também, outro indivíduo muito importante desta altura que surge nesta época é o Garcia de Horta, que era um médico português que viveu na Índia e até publicou uma obra muito conhecida que era o Colóquio dos Símbolos e de Drogas e Coisas Medicinais da Índia, onde na cidade de Goa, como fala aí no teu livro, em 1563, e nesse livro ele mostra as propriedades que as plantas tinham, não é? No fundo, no tratamento de doenças. Podemos dizer que era um médico e era também um botânico, dedicou-se ao estudo das plantas e também era da medicina. Depois temos o Duarte Pacheco Pereira, que também refere aí, que foi um navegador, um militar, um geógrafo, cosmógrafo, que escreveu também o primeiro roteiro de navegação, Esmeraldo de Cito Orbis, estamos a falar aqui nos termos vem do latim, não é? É latim, onde ele refere a costa do Brasil e localiza os portos conhecidos nesta época. Também a nível da literatura, e aqui descendo um bocadinho a página, vamos ter aqui personagens importantes e que vocês vão estudar também no terceiro ciclo, que se vão debruçar sobre estes escritores, né, que nós tivemos muito famosos desta época, que é o caso de Gil Vicente, com as suas peças de teatro, o Damião de Góis na história e o Luís de Camões na poesia, são grandes escritores dos séculos XV e XVI. No entanto, a literatura vai se desenvolvendo muito nesta altura, nesta época. Geralmente falava muito sobre estas viagens, né, que os portugueses estavam a descobrir o mundo, sobre os novos povos, os novos costumes que eles estavam a encontrar. E Fernão Mendes Pinto é um destes escritores que escreve A Peregrinação, e A Peregrinação é o livro exatamente que conta estas viagens, não é? Retrata a geografia, as leis, os costumes, as festividades da Índia, da China e até do Japão. Vejam bem. Também a chegada de Pedro Álvares Cabral ao Brasil, também é referido, não é? E o contacto com estes povos que viviam nestes sítios, neste caso dos índios que viviam no Brasil, não é? Como já temos falado. Isto está então descrito na carta de Pero Vaz de Caminha, que ele também descreve o Brasil. Quanto aos relatos da expansão portuguesa, temos então uma grande obra, não é? Que provavelmente já ouviram falar nela, já falaram um bocadinho por alto e irão abordar mesmo nos vossos estudos que venham a seguir, mesmo nos próximos ciclos de estudo, que é o nosso Luís de Camões, um grande poeta que eu há bocado também referi e que ele escreve uma obra-prima que no fundo nem é mais nem menos do que a história da viagem de Vasco da Gama à Índia, só que escrita em
poesia. Aqui ao lado, na página ao lado do teu manual, que vamos aqui passar, temos aqui em baixo exatamente um trecho, o primeiro, digamos, a primeira estrofe, não é? Do canto primeiro desta grande obra dos Lusíadas, e que vocês vão ter a oportunidade de estudar, não é? E de analisar, e que conta a viagem abaixo da Gama-Índia. Espero que tenham gostado desta pequena aula sobre a influência a nível das ciências, da literatura, dos descobrimentos que nós proporcionamos aos nossos portugueses e também aos outros povos, e encontramos na próxima aula. Então, até já!